Eu sou filho de Paulo César Fontes de Lima e Cilda Meire Ferreira Veiga. Os meus pais foram presos em outubro de 71 em Brasília, eram estudantes da Universidade de Brasília. Minha mãe foi presa grávida de mim com 5 meses. E, enfim, nasci na prisão naquele período como um todo, né? E nasci na prisão naquela conjuntura, né? Inclusive os militares diziam que filho dessa raça não deve nascer, né? Que era uma forma também enfim, da pressão toda que havia naquela época. Os meus pais foram torturados no pelotão de investigações criminais do Ministério do Exército, no PIC, foram torturados também dentro do próprio Ministério do Exército, a 500 metros do Palácio do Planalto, e também foram torturados na Barão de Mesquita, que era considerada o principal centro de tortura científica do país, né? E eles, quando eu nasci, minha mãe passou por um período sofrendo muitas torturas, né? Minha mãe foi muito torturada e eu só compreendo, digamos, o meu nascimento como um fato da força que ela teve, inclusive de enfrentar a ditadura, porque essa era a forma que ela tinha para o enfrentamento à ditadura militar, né? E no dia que eu nasci, eu fui o único macho do berçário. Naquela época não havia esses recursos que existem hoje, né, de ultrassonografia, você não sabia o sexo da criança. E eu nasci junto no hospital da guarnição, hoje o atual Hospital de Base de Brasília, e eu era o único macho do berçário. E muitos militares, inclusive o Pratini de Moraes, no mesmo dia a mulher dele teve filho, só que era mulher, né? E a memória que a minha mãe disse é do ódio dos militares pelo fato, todos eles queriam filhos homens, o único macho do berçário ser filho de subversivo e gente ligada à luta contra o próprio regime militar. E um fato curioso também, foi no dia da minha entrega para a família, 20 dias depois de eu nascido, né? E atrasaram por 6 horas a minha entrega para minha avó, mãe do meu pai, Cordolina Fontes de Lima. E a argumentação dos militares é que não haviam encontrado algemas para o meu expulso, eu com 20 dias de nascido, né? Então, quer dizer, essa história ela marca muito a nossa vida, mas também a história de resistência dos meus pais, porque eles foram enquadrados no 477, e na medida em que eles saíram do 477, eles retomaram a luta política, né, a universidade. Minha mãe nas ciências sociais, inclusive ela é professora hoje na Universidade Federal do Pará, né, e meu pai no direito, né. Meu pai foi um homem que, quando teve a possibilidade de voltar à universidade, de fato eles voltam à universidade, se formam, meu pai vai ser advogado dos trabalhadores rurais no sul do Pará. Ele chega exatamente na região em 77, através da Comissão Pastoral da Terra, atuando na Prelazia de Conceição do Araguaia, que na época era um município muito grande, inclusive compreendia São Geraldo, né, toda essa região onde ocorreu exatamente a guerrilha do Araguaia. E meus pais conhecem, inclusive o pessoal do Araguaia na prisão em Brasília, né? Em fins de abril de 72, né, quando eles começam a perceber no PIC de Brasília a presença de camponeses e de ex-guerrilheiros, e de guerrilheiros, como é o caso da Riogo Caiano e do próprio José Genuíno Neto, né, que eles tomam conhecimento do Araguaia, né, e por conta, inclusive nesse período, eles entram no Partido Comunista do Brasil, eles eram da PML, havia um processo de transição ao Partido Comunista e eles ingressam no Partido Comunista na prisão, né. E depois meu pai vai para o Araguaia, vai ser advogado, né, e vai ser um dos primeiros pesquisadores sobre o tema da guerrilha, inclusive liderando, em 1980, a primeira caravana de familiares à região do Araguaia, que foi um marco importante na luta pelo direito à memória e à verdade no país, né. Era um período ainda de repressão política, intensa repressão política. Foi o ano que foi criado o Grupo Executivo de Terras Araguaia Tocantins, que preconizou a militarização da política fundiária na Amazônia, particularmente naquela região do Bico do Papagaio, né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, no ano da caravana em 80, houve 56 conflitos fundiários no Pará, 34 conflitos naquela região onde a caravana circulou, né? Inclusive produzindo em torno de 18 mortes, né, nessa questão da luta, da pistolagem, né? Então,
E meu pai, quer dizer, levantou essa questão do Araguaia e começou a fazer essa pesquisa, né? E depois meu pai é assassinado, foi deputado estadual e assassinado a 11 de junho de 87. Assassinado, inclusive, quando se votava no âmbito da Constituinte, o capítulo da terra, né? O capítulo da terra começa a ser discutido e votado no dia 9 de junho de 87, meu pai é assassinado 11 de junho. E o assassinato do Paulo, ele tem a presença marcante de antigos agentes da repressão política. Por exemplo, o cara que foi intermediário do crime, James Silvio de Vita Lopes, foi da Operação Bandeirantes e do Serviço Nacional de Informações. O fato é que essa turma veio montar as milícias do grande latifúndio na Amazônia. O James Vita Lopes, inclusive, veio para fazer a criação da segurança da gleba Cidapá, num grande conflito fundiário que houve no Pará na década de 80. E esse James Vita Lopes vai organizar o assassinato do meu pai. Inclusive o James Vita Lopes foi um cara que era amigo do Romeu Tuma. Dias antes, por exemplo, do assassinato do Paulo, o Romeu Tuma estava em Belém com ele. Nós já descobrimos, inclusive, nesse processo do trabalho do Araguaia, que o Romeu Tuma, em 72, já é visto no Araguaia. Era conhecido como Dr. Silva, delegado Silva, porque os caras assim, de alto calibre da repressão, todos eram doutores. Como o Curió era o doutor Luquini, como o Lício Maciel era o doutor Asdrubal, e o Romeu Tuma era o doutor Silva. E assim, existem indícios fortíssimos da presença, por exemplo, dessa estrutura da repressão política no assassinato do Paulo e no assassinato de outras lideranças também. Por exemplo, que é o caso do Gringo, que foi assassinado em 80, que é o caso do João Canuto de Oliveira, que é o caso do assassinato dos filhos do João Canuto, o José do Paulo Benezinho, o Salvadorzinho e do Expedito Ribeiro de Souza. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que todo esse aparato da repressão política esteve ligado a esses assassinatos. Esteve ligado a esses assassinatos. O próprio Lúcio Flávio Pinto, que é um dos principais pesquisadores sobre a Amazônia, ele levanta esse aspecto da presença do SNI no assassinato do Paulo. E já se passaram 26 anos e nós até hoje não conseguimos pegar os mandantes, apesar de nós sabermos quem são e termos denunciado isso no longo, não apenas a gente, mas a família, mas também muitas outras pessoas, como o próprio Lúcio Flávio. E até hoje a impunidade campeia, que é um traço do Pará. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 30 anos, mais de 2.000 pessoas foram assassinadas nessa luta pela ocupação da terra na Amazônia, a luta fundiária na Amazônia, e a justiça não chegou a atingir 5% dessas pessoas, dos mandantes. Para vocês terem uma ideia do grau de impunidade, por exemplo, o caso do João Canuto de Oliveira, morto a 18 de dezembro de 1985. Para concluir o inquérito policial do João Canuto, foram precisos 18 anos. Só para o inquérito policial ser concluído. Foram 18 anos. Que é uma marca, essa marca da impunidade. Vocês viram aí o caso da irmã Dorothy, as tentativas de soltar os caras. O caso, por exemplo, dos ambientalistas de Nova Pichona do Pará. Os caras foram... Quer dizer, o mandante foi solto. Agora o caso do Dezinho, da liderança camponesa, essa região da Pará Maranhão, houve julgamento dos mandantes, agora os mandantes foram soltos. O que exige, por exemplo, do Estado brasileiro a federalização dos crimes no campo, porque o judiciário paraense é completamente conivente com a pistolagem, com o grande capital. E quando eu falo em grande capital, é o seguinte, é o problema da penetração econômica na Amazônia. Depois da guerrilha do Araguaia, quer dizer, você tem isso de forma muito intensa, com grandes grupos econômicos, como é o caso da Volkswagen, como é o caso da McLaren, como é o caso da Supergrasbras, como é o caso da Alemanha Nixdorf, que se instalaram na Amazônia, e constituíram grandes propriedades rurais. E, inclusive, a forma que eles tinham de assegurar os seus interesses era limpando a região da presença de gente que fazia oposição ao regime. Por isso que fizeram no Araguaia. Por isso é que depois da guerrilha você tem importantes levantes camponeses, como é o caso da Guerra dos Perdidos, da Guerra do Cajueiro, a Guerra do Pindaré no Maranhão, no Vale do Pindaré. Quer dizer, você tem
que na memória camponesa quer dizer o seguinte, a Segunda Guerra. Né? Você tem todo esse processo, né, de resistência do movimento social camponês, apoiado na Igreja Católica, apoiado em quadros militantes do Partido Comunista do Brasil. Você tem um conjunto de ações políticas no sentido seguinte, da resistência camponesa. Para vocês terem ideia, por exemplo, em 79, esse movimento social camponês ocupou cerca de 250 mil hectares de terra. Né? Ocupou mesmo e ficou na terra. Né? Então essa luta é uma luta muito pouco conhecida no Brasil. Né? Por que a região do Bico do Papagaio, por exemplo, é a região que até hoje sustenta, o Pará sustenta o ranking, por exemplo, do trabalho escravo e da pistolagem, da violência do crime por encomenda. Né? Qual é a origem disso? Né? A origem disso é exatamente nesse período militar, onde eles criaram uma cultura de violência em toda aquela região. E é por isso que é importante o trabalho da Comissão da Verdade, não simplesmente para revisitar o passado, mas entender os fenômenos na atualidade e como eles surgiram, né, do ponto de vista da vida brasileira. Então, eu reputo o fato do Pará ser um estado campeão no trabalho escravo e na violência por conta da presença militar, inclusive da indústria da violência. Quer dizer, onde que essa pistolagem toda conseguiu se formar? Eles se formaram com base na presença e na experiência desses antigos agentes da repressão, né? Que por outro lado, a repressão... Por que o Curió, por exemplo, se tornou essa figura emblemática? Que lembra aquele personagem de Apocalipse Sinal, o Coronel Kurtz, né? Do Francis Ford Coppola? Porque é o seguinte, eles permaneceram na região, né? Até Serra Pelada. Serra Pelada, inclusive, não foi apenas o maior garimpo a céu aberto do Brasil, mas vai representar um certo retesamento da atividade da repressão política no Pará. A partir, por exemplo, da Serra Pelada e na constituição de uma massa, de uma base social, é que você vai ter, quer dizer, os assassinatos, né? Eles se iniciam com o gringo, né? O gringo Raimundo Ferreira Lima, né? Que disputava a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia. Para vocês terem uma ideia, a Rádio Nacional de Brasília fazia campanha para o Bertoldo, que era o candidato da repressão, né? Naquela região toda. O Curió ia para a Rádio Nacional, Jarbas Passarinho ia para a Rádio Nacional fazer campanha. Né? Aliás, a oposição ganhou o sindicato, mas foi empastorado pelo Ministério do Trabalho, a decisão. E o gringo ele é morto nesse processo, né, da luta pela direção do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição do Araguaia. E a esquerda, digamos, só vai retomar o sindicato em 85, no final da ditadura. Foram 5 anos produzindo diversas mortes. Para vocês terem uma ideia, dessa chapa de 80, o candidato presidente era o gringo, foi morto. Quem estava na chapa? Estava o Ronan, o Braz, o Expedito e o João Canuto. E meu pai era advogado. Todos eles foram assassinados, né? Em 7 ou 8 anos. Né? Então, quer dizer, houve, a partir desse processo, do levante camponês na própria região, quer dizer, uma seletividade do crime, dos assassinatos. Né? E é o que existe até hoje. Né? O que faz perceber o seguinte, que muitos dos fenômenos da repressão política estão muito vivos na vida brasileira. O caso do Amarildo, por exemplo, foi uma sob tortura, né? Que é o padrão da repressão. Né? Então, quer dizer, o Paulo foi assassinado nessas circunstâncias, né? E jogou um papel importante na região, porque o Pará, em certa medida, é uma região de fronteira da ocupação humana na Amazônia. É uma região de fronteira, né? Dessa presença que você não assiste em outros estados, né? Os outros estados são mais preservados, né? Mas o Pará é diferente, né? Através da Transamazônica, dos interesses econômicos, dos interesses das grandes mineradoras, né? Que é uma coisa que ainda até hoje se mantém, né? Então, a trajetória do meu pai, da minha família, da minha mãe, por exemplo, eu nasci na prisão, tive um irmão gerado na prisão. Né? Quando meus pais voltaram para Belém, presos no São José, aliás, na Gaspar Viana, quem estava preso lá era o Carlos Sampaio, que era ligado ao grupo do Marighella, era da LN. Né? E naquela época, se hoje as pessoas já se conhecem, naquela época se conheciam bem mais. E o Carlos Sampaio pediu para o oficial de dia, que já tinha certo nível de relação,
para que meus pais ficassem juntos. E nessa noite que eles ficaram juntos, depois do meu nascimento, depois de um ano sem poderem se tocar, é gerado meu irmão Ronaldo. Né? Que foi, eu nasci na prisão, tive irmão gerado na prisão. E o terceiro filho se chama João Carlos Reis, em homenagem ao Juca do Araguaia. Que ano foi isso? O meu irmão foi gerado em 72. Ele nasce em maio de 73. Né? Então, joga 9 meses para trás. Foi ali por setembro de 72, mais ou menos. Né? O meu irmão foi gerado na prisão. E o terceiro irmão que eu tenho mais outros 2, mas só por pai de pai. Que é o João. Ele ficou preso no São José. São José. Ele terminou de... Depois no São José. Ele terminou de cumprir pena no São José. Na verdade, Gaspar Viana foi quando eles chegaram a Belém. Né? No primeiro dia, aí no outro dia, eles são mandados para São José. Minha mãe é presa, ficam presos no São José. Né? Então é uma história grande, né? E uma história que precisa ser contada. Né? E assim, do ponto de vista dessa relação, quer dizer, foram alguns anos necessários para que minha mãe pudesse se abrir mais. Porque não é fácil, né, para ela, esse processo todo. Para a gente também, né? Minha mãe sempre teve muita dificuldade. Eu acho que todos aqueles que passaram por esse processo tiveram que enfrentar os seus monstros, os seus medos, né? E tiveram a coragem histórica de revelar ao país o que lhes acontecia. Né? E minha mãe, assim, não foi uma coisa... Ela, por exemplo, quando a Secretaria Nacional de Direitos Humanos escreveu aquele livro, Mulher, Substantivo Feminino, a Luta Substantivo, uma coisa assim. Minha mãe recebeu um telefonema de uma jornalista de Brasília, da Secretaria de Direitos Humanos. E ela começou a conversar com a jornalista e minha mãe ficou um mês sem conseguir dormir direito, né, por conta de ter reaberto esse baú. Né, que é uma coisa que, no geral, as pessoas querem esquecer. Né? Então, as pessoas que viveram sob a repressão política têm que falar o que lhes aconteceu. É uma tarefa histórica. Em 2004, para vocês terem uma ideia, foi encontrado documentos no aeroporto de Salvador, documentos que estavam sendo queimados pela aeronáutica. Né? E um desses documentos falava exatamente do meu pai, né? Quando meu pai esteve em Salvador, falando do problema da caravana de 80, isso foi em 81. E aí os caras da Globo fizeram contato com a gente, não sei o que, o Eduardo Faustini, que faz essas reportagens nacionais para a Rede Globo, fantástico. E essa turma da Rede Globo baixou em Belém. Chegaram lá meia-noite, viajando 6 horas da manhã. Né? E o seguinte, a gente teve que para falar com a mãe, olha mãe, a senhora não tem o direito de não falar. A senhora tem que falar. Eu e meus 2 irmãos, eu, Ronaldo e João. E ela se vestiu, foi lá e começou a falar. E assim, desse período para cá, ela tem conseguido falar sobre as coisas, né? Romper, inclusive, com essa dificuldade, né? Mas eu penso que é uma dificuldade. Por exemplo, a Universidade Federal do Pará está fazendo um trabalho de montar uma comissão, na verdade, na UFPA. Né? E assim, algumas pessoas que foram daquele período se recusam a falar. Como é o caso, por exemplo, do Carlos Sampaio, que é advogado, era ligado ao grupo do Marighella, né, a LN, mas depois entrou no MR8 e tal. Tem gente que não quer falar, pô. Né? Quer dizer, naturalmente, não quer revisitar aquele período terrível. Mas eu acho que as pessoas têm que abrir o jogo, têm que falar. Eu tenho que falar, por exemplo, do meu nascimento, pô. Né? Tenho que falar que eu nasci na prisão. Né? E que muitos outros nasceram na prisão. E que muitos outros, a grande maioria, não teve a oportunidade de estar vivo. Né? Muitas mulheres foram mortas, presas e tiveram abortos forçados. Né? Infelizmente, esses não sobreviveram. Né? Então, é preciso falar isso à consciência nacional, principalmente às novas gerações, para que isso nunca mais se repita. E para que, principalmente, a gente tenha um período da vida brasileira em que a gente possa punir esses torturadores. Por exemplo, no meu depoimento na Comissão da Verdade, em maio deste ano, na Comissão da Verdade de São Paulo e na Comissão Nacional da Verdade, o depoimento que eu ofereci na Presidência da República, na sede da Presidência em São Paulo, eu levanto todos os torturadores, pô. Né? Do general Bandeira ao soldado que torturaram meus pais, inclusive comigo no ventre, e os locais da tortura, porque acho que também a gente tem que prestar essa informação, né? Que é isso, quer dizer, como diz o Adi Damus, que é presidente da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o medo dos torturadores é da luz do sol, né? Na medida que você joga a luz em cima desse pessoal, quer dizer, esse pessoal vai aparecer, né? Quer dizer,
Um dos torturadores da minha mãe, inclusive, meus pais, era aquele Cláudio Capitão Guimarães, que foi presidente da Liga de Escola de Samba. Aquele cara era um terrível torturador. Esse pessoal, porra, tá aí, tá, né? Então a gente precisa jogar luz sobre esse processo todo para que isso nunca mais volte a acontecer. Quer dizer, é preciso ter essa responsabilidade histórica com a memória nacional, no sentido de que essa turma, quer dizer, nunca... Porque a gente sabe quem é a elite brasileira. Estamos uma elite recalcitrante, atrasada, né, violenta, né? Quer dizer, todo o tempo eles querem dar golpe no país, porra. Essa história do mensalão foi para isso, né? Tem sido para isso, né? Para dar o golpe, para, né? Quer dizer, para desmoralizar. Quer dizer, se a gente conhece um pouco da história do Brasil, vai perceber o seguinte, que o que faz a grande imprensa hoje é muito parecido com o que fazia em 64, né? É muito parecido. Então essa turma sempre está disposta a dar quartelado, né? A recorrer à violência, né? Então é por isso que as coisas, elas se repetem como tragédia, não como comédia, né? E a elite brasileira sempre tem perseguido isso. Essa experiência que se iniciou no Brasil nos últimos 10 anos, com Lula, quer dizer, os caras não engoliram, pô, né? Você ter a Dilma, você ter a possibilidade, é claro que é um processo de transição, que precisa ter muito mais avanços, né? Que nós não podemos nos contentar com aquilo que já está feito, é preciso você avançar muito mais, inclusive do ponto de vista da soberania nacional, do desenvolvimento da democracia, né? Das questões econômicas, né? De questões centrais, por exemplo, você fazer a reforma, quer dizer, na mídia brasileira, né? Você democratizar a mídia no país, né? Quer dizer, você tem 6 ou 7 famílias que têm a oligarquia do vídeo nas suas mãos, né? Então é por isso que nós temos que contar essas histórias, que a estratégia que essa turma usa na atualidade, usaram há 50 anos atrás, né? Então é por isso que é importante você contar essas histórias e, em certa medida, revelar ao país os heróis do povo brasileiro, aqueles que estão vivos, mas aqueles que também tombaram, né? Porque esses são os nossos heróis. Que a história oficial não conta. Que a história oficial não conta, porra. Um herói da estatura do Marighella, do Carlos Lamarca, do Oswaldão, do Grabois. Quer dizer, são heróis do Brasil, da brasilidade, né? Do povo brasileiro, da democracia brasileira, né? E essas histórias precisam ser contadas, né? E acho que existe um esforço grande no sentido mais recente de contar essas histórias, né? Então a gente tem que saber quem são os nossos heróis. Para que o Capitão América não faça a cabeça da nossa juventude, pô. Esse negócio de festa do Halloween. Pô, a gente tem a Matilda Pereira na Amazônia e ninguém vem com papo de Halloween, pô. Né? O Saci Pererê, né? Então, quer dizer, nós temos que firmar quem nós somos, né? Na Amazônia, por exemplo, entender esse processo na Amazônia, porque a Amazônia sempre esteve na alça de mira do Conselho de Segurança Nacional, né? E quando a gente fala em ditadura no Brasil, com exceção do Araguaia, da guerrilha do Araguaia, a gente esquece que a Amazônia existiu porra nenhuma, né? Quer dizer, a ocupação da terra na Amazônia, a penetração econômica na Amazônia, ela tem como base exatamente a ditadura militar, né? Então, quer dizer, e para os amazônicos é fundamental descobrir essas histórias, né? Fundamental para contar essa... E não contar apenas a história do ponto de vista apenas da luta contra a ditadura, né? Da resistência, mas contar o seguinte, o problema econômico da Amazônia. Quer dizer, esse modelo que nós temos aqui para o nosso desenvolvimento é um modelo que foi gestado em 64 que se mantém forte, e que se mantém forte, né? Quer dizer, são padrões que permaneceram no curso dos anos, não é? Então nós precisamos pensar a Amazônia diferente. E pensar a Amazônia diferente é também fazer a gente se debruçar sobre essa história nos últimos 50 anos, que foi o período que de fato ela se desenvolveu, com a abertura da Belém Brasília, com a abertura da Transamazônica, da Perimetral Norte, né? Inclusive essa foi uma das preocupações quando eu vim aqui ao Amapá fazer aquele debate sobre o problema da Amazônia, né? Então esse é um desafio que está colocado, né? Dos projetos para a região. Quer dizer, em que base se dá o desenvolvimento da região? Grande parte dela se dá com base nessa perspectiva, né? Então é por isso que é importante que a gente possa fazer esse trabalho, né? E dialogar, e ter mais e mais, a gente cria, é claro, porque quem é do Sul, o Soriano está aqui, já, não sei se é a primeira vez que vem a região, mas as pessoas não têm a dimensão do que é a Amazônia, né? Pensam que aqui é um negócio, que não tem a dimensão das distâncias, pô. Né? Para você, por exemplo, de Belém para Manaus,
São 2 horas e meia de voo. De Belém para Boa Vista, Porto Velho, né? Quer dizer, é pertinho aqui, Belém-Macapá, que é meia hora de voo. Mas, quer dizer, você cruzar a Amazônia, e o desafio, inclusive, você ter, talvez aquela coisa que o Benedito fala, da cartografia da ditadura militar na Amazônia. Quer dizer, é um trabalho que exige, talvez, uma comissão da verdade da Amazônia, né? Que os estados possam, né, possam constituir uma comissão da verdade para estudar não apenas o caso dos seus estados natais, mas estudar o que foi esse processo todo, né? E é um desafio que se projeta para além, inclusive, do período determinado de funcionamento das comissões da verdade. Eu tenho a impressão de que essa história não se esgota. Quer dizer, o papel da Comissão Nacional da Verdade é o seguinte, é lançar as questões, né? Talvez o relatório seja isso, né? Propor questões, né? Para que a gente possa se debruçar nos próximos 10, 20 anos. Né? Quando, né? A gente não tem a máquina do tempo na mão para dizer quanto tempo vai levar, né? Ou você ter um relatório definitivo. Eu acho que relatório definitivo daqui a 100 anos, quem sabe, né? Dessa pesquisa sobre a ditadura militar brasileira, né? E as suas conexões na América Latina, a presença dos Estados Unidos. Os mais interessados foram o imperialismo norte-americano, né? E isso, que é o problema da soberania, o problema que nós vivemos hoje, essa coisa da espionagem representa isso, né? Quebra as agressões permanentes à soberania nacional, né? Aos interesses nacionais, né? Então é um desafio que está se projetando no tempo, e acho que as futuras gerações têm digamos assim, elas precisam saber disso, né? Porque é isso que diz essa luta, né? Do movimento Verdade, Memória e Justiça, quer dizer, para que ninguém se esqueça, para que nunca mais aconteça. E é o desafio de vacinar a consciência nacional de brasileiros, né? Sobre esse período todo, né? Para que nunca mais um general, um dono de grande jornal, um grande industrial, um embaixador americano venha para cá para intervir na nossa vida, né? Esses bandidos.